cristão de algum tempo, você já frequenta igrejas, já se converteu há um certo tempo, eu acredito que você já deve ter ouvido expressões do tipo: olha, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos retornar e ser como a igreja primitiva. Às vezes há essa compreensão de que a igreja evangélica precisa retornar para aquela igreja que está presente no livro de Atos. E qual o pensamento por trás disso? É a percepção de que existe algo no cristianismo atual que difere daquilo que nós vemos nas páginas do Novo Testamento. Eu creio que esse tipo de expressão, precisamos retornar e ser como a igreja primitiva, é a simples constatação de que, com o passar do tempo, houve um distanciamento dessa nossa igreja atual daqueles que são os fundamentos, daquilo que é a base da fé cristã e que está presente no Novo Testamento. E é inegável quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente analisa tudo o que ocorreu desde a ressurreição de Jesus, desde esses primeiros cristãos que se formaram ali na cidade de Jerusalém mesmo. Com o passar dos anos, nós vemos que quanto mais o tempo passava, daquele período do primeiro século até os nossos dias, parece que houve um distanciamento progressivo de verdades fundamentais. Parece que quanto mais o tempo passava, mais longe das Escrituras os cristãos ficam. Inclusive, esse é um dos principais motores que moveu a reforma protestante no século XVI. Foi a percepção de alguns homens em vários pontos do mundo de que a igreja havia se distanciado daquelas doutrinas fundamentais da fé cristã, daquelas doutrinas ortodoxas, daquelas doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Tanto que uma das principais bandeiras da reforma protestante foi o retorno às Escrituras. O sola escritura, ou seja, nós precisamos ir à Bíblia e buscar nela todas as nossas práticas, tudo aquilo que fazemos como pessoas e como igreja. Os reformadores defenderam a bandeira de voltar para a Bíblia e rechaçar tudo aquilo que não possuía base no texto bíblico. Naquele momento em especial era a questão das indulgências. A igreja cristã ensinava que se você desse um valor para a igreja, a alma dos seus familiares já falecidos poderiam ser salvas do purgatório. E aí os reformadores se levantam contra isso e dizem: isso não tem base bíblica, vamos voltar às Escrituras. E eu creio que é fato que quanto mais longe do período apostólico, mais difícil é para nós manter a fé cristã pura, sem acréscimos que são quase inevitáveis, que muitas vezes são trazidos pela tradição, que muitas vezes são trazidos pela cultura, e aí você vai acrescentando coisas à Bíblia. E quando vê, nós estamos numa igreja que se diz cristã, mas que diz que só vai ser salvo quem seguir uma lista de coisas que não pode fazer. Sendo que a Bíblia não ensina, a Bíblia ensina a salvação somente pela fé em Jesus. Então há esse distanciamento. Então o texto que nós veremos aqui nessa manhã, ele trata do início da igreja cristã. Uma igreja que nasceu com o derramar do Espírito Santo, que ocorre ali no início de Atos 2, sobre uma centena de discípulos de Jesus que estavam ali debaixo da liderança dos apóstolos. Agora nós veremos o momento em que ocorre o ingresso de milhares de pessoas nessa igreja que nós chamamos de igreja primitiva. E aqui, irmãos, entenda o termo primitivo não no sentido de algo rudimentar, de uma coisa atrasada. Não entenda pelo lado negativo, e sim pelo sentido positivo. É uma igreja que iniciou de primeira. Ela lá no início é a primeira igreja que veio a existir. E especialmente nós veremos que essa igreja, essa comunidade aqui, que estava começando, o início da história da igreja cristã, ela se sustentou em cima de 4 pilares fundamentais, 4 principais colunas, do qual todo o resto foi edificado. Pilares esses que permanecem sendo necessários para todas as igrejas em todos os tempos. Então nós temos que olhar para isso e ter a percepção como esses pilares
estão presentes na igreja onde eu frequento? Será que a igreja onde eu vou, a comunidade que estou inserido, ela valoriza esses mesmos pilares que foram profundamente valorizados pelos apóstolos? Então eu gostaria de convidar você a fazer a leitura de apenas 2 versículos aqui, Atos 2, versos 41 e 42, e aí então nós vamos desenvolver esse assunto dos pilares dessa igreja que está iniciando. Então diz assim o texto bíblico: Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Recapitulando aqui brevemente, irmãos, antes dos eventos que ocorreram no Pentecostes, o número de crentes, conforme o texto bíblico de Atos 1,15 nos diz, era de 120 pessoas. Havia ali 120 pessoas que acreditavam em Jesus como Messias, que tinham visto Cristo ressurreto. E agora, neste momento, o texto diz que o Senhor acrescentou a este grupo inicial, através de um chamado eficaz, conforme nós vimos na semana passada, o número de 3.000 pessoas. Ou seja, Deus operou um verdadeiro milagre por meio da pregação do apóstolo Pedro. Pedro pegou para uma multidão e uma multidão aceitou a sua palavra e abraçou a fé cristã com fé. 3.000 pessoas creram no evangelho pregado por Pedro. Ou seja, uma multidão abraçou essa mensagem de salvação em um Messias que foi morto na cruz. Milhares de pessoas mudaram a sua maneira de pensar sobre Jesus. Significa que milhares, neste momento da história, se separaram de uma geração perversa. Uma geração perversa que via Jesus como um simples nazareno, como um impostor que foi morto. Milhares se afastaram desse pensamento e se agarraram em Jesus com fé pessoal. Reconheceram, sim, este Jesus crucificado é Senhor e Cristo. Ele é o Salvador dos homens, Ele é o Messias. E aí o momento depois desta conversão inicial, que é o alvo do nosso interesse aqui, o que eles fizeram logo depois? Quais eram as suas práticas depois da conversão? O que nós podemos aprender, com base no texto bíblico, sobre esta igreja que está dando os seus primeiros passos, mas que estavam também debaixo da importante liderança dos apóstolos? E aí o que nós veremos a partir de agora, especialmente no verso 42, é que essa igreja primitiva, essa igreja inicial, ela se sustentava em cima de 4 pilares. 4 práticas que precisam ser copiadas por todos os cristãos e por toda a igreja que se diz cristã. Práticas que são fundamentais para a saúde de uma igreja. Fundamentais. São pilares fundamentais. E o primeiro desses 4 pilares, e ele não aparece aqui por acaso como o primeiro, porque ele é sem dúvida nenhuma mais importante, porque todos os outros 3 pilares, eles dependem desse primeiro. É o pilar da doutrina. O verso 42 inicia dizendo que aquele grupo que se converteu e que se uniu àquele grupo menor dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu gosto também da tradução que a NVT traz desse versículo. Ele diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E é justamente isso que significa a palavra perseverança. Esses novos convertidos, eles participavam ativamente. Eles se dedicavam de corpo e alma a aprender. Esse é o significado. Eles se apegavam de maneira sincera e de maneira fervorosa ao ensino dos apóstolos. Doutrina, irmãos, significa basicamente ensino. Agora, por qual motivo será que os apóstolos tinham aqui a primazia do ensino? Por que eles é que ensinavam os outros?
Por que os novos convertidos, eles deveriam ouvir especificamente o ensino apostólico? E isso eu creio que é uma resposta muito simples, talvez você saiba essa resposta. Os apóstolos estão ali ensinando essa igreja porque eles estiveram com Jesus. Porque eles andaram com Jesus. Eles é quem viu com seus próprios olhos tudo aquilo que Cristo fez. Os milagres, eles ouviram os ensinos. Eles não estão aqui pregando ou ensinando as suas opiniões. Aquilo que os apóstolos acham. Não. Eles são verdadeiros testemunhos de Cristo. Lembram aquilo que Jesus disse aos apóstolos lá no início de Atos, no capítulo 1, verso 8? Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí então serão minhas testemunhas. É isso que é o ensino apostólico aqui. Essa é a doutrina dos apóstolos. É o testemunho daquilo que eles viram e ouviram. Então os apóstolos aqui, eles se tornaram, para esta igreja aqui que está nascendo, como uma espécie de guardiões do ensino de Cristo. Eles não estão ali ensinando as suas próprias ideias, não, eles são guardiões de tudo aquilo que Cristo ensinou. E isso, essa posição dos apóstolos como guardiões do ensino de Jesus, vai ficando cada vez mais claro conforme nós progredirmos em Atos. De tal ponto que quando há controvérsias nessa igreja primitiva, os apóstolos são chamados. Quando há discussões sobre como devemos proceder sobre tal assunto, chame os apóstolos. Porque os apóstolos tinham essa autoridade, uma autoridade singular. Eles eram como uma extensão do próprio ministério do Messias. Outra questão que a gente pode levantar sobre esse ponto aqui do ensino apostólico é sobre qual doutrina predominava neste momento. Se você frequenta aqui as quartas-feiras, a escola bíblica, nós temos visto as doutrinas fundamentais da fé cristã. E o pastor Adriano tem trabalhado há várias semanas na teontologia, a doutrina sobre Deus. Mas no período aqui dos apóstolos, dessa igreja primitiva, certamente a doutrina mais ensinada por eles não era a teontologia, era a cristologia. A doutrina sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. Eu acredito que é a próxima doutrina que será ensinada aqui na quarta. Os apóstolos ensinavam quem Jesus é, o que ele fez, o que ele ainda fará. Na própria pregação que nós analisamos nas últimas semanas de Pedro, aqui de Atos 2, nós vimos várias vezes o apóstolo exortando os seus ouvintes a mudar o seu pensamento sobre Jesus, a deixar de considerar ele como um homem desprezado, mas crer como alguém que é Senhor e Cristo. Uma mudança da forma de pensar que os próprios apóstolos passaram com o tempo. Se nós lembrarmos do Evangelho de Mateus, os apóstolos não iniciaram crendo em Jesus como o Messias que veio ao mundo, sendo o próprio Deus entre eles, não. No início eles seguiram Jesus porque acharam que Jesus era um rabi, um mestre, um professor rabino, um professor judaico. Depois, com o tempo, eles consideraram Jesus como um profeta. Depois, como o verdadeiro Messias. Até o momento em que eles puderam entender que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus entre eles, a própria divindade. Então esse é o foco doutrinário, o foco do ensino apostólico neste momento da história. Mostrar para os israelitas quem Jesus é de fato. Tratar sobre cristologia. Explicar como que diversas profecias do Antigo Testamento se cumpriam na pessoa de Jesus. E aí é claro que outros assuntos foram tratados, mas sem dúvida o principal foi esse. E aí, irmãos, em cada um dos pilares, esse é o primeiro pilar que nós estamos vendo, eu gostaria de trazer uma reflexão a nós. Nós vimos que a doutrina ela era central para essa igreja que estava iniciando. E aí eu pergunto, que lugar este pilar ocupa na nossa igreja? Qual a importância do ensino apostólico para nós hoje? E aí talvez alguém argumente, mas pastor, nós não temos mais os apóstolos entre nós.
Como que nós vamos poder perseverar na doutrina dos apóstolos? Irmãos, todo o ensino apostólico foi registrado para nós. Está aqui diante de nós. Nós não temos mais, infelizmente, a presença deles, o que certamente resolveria muitas das nossas dúvidas. As igrejas não concordam sobre muitos pontos. Se os apóstolos estivessem aqui, eles poderiam dizer quem está certo, qual é a melhor interpretação, como devemos proceder com tal e tal assunto. Mas o fato deles não estarem aqui não nos exime da responsabilidade de continuarmos perseverando na doutrina dos apóstolos, como fizeram esses primeiros irmãos. Porque o ensino apostólico está disponível a nós. E este é o único caminho capaz de nos livrar dos erros. Quanto mais perto nós estamos da doutrina apostólica, mais longe nós estaremos de erros. Quanto mais longe nós estamos da doutrina apostólica, mais perto nós estaremos de doutrina de homens. Doutrinas que não são bíblicas, que não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Quando nós analisamos, irmãos, a própria sequência do livro de Atos, o que nós vemos? Nós vemos o Espírito Santo sendo derramado, primeiramente sobre os apóstolos, sobre um grupo pequeno de discípulos. Em seguida, imediatamente depois que Pedro recebe o Espírito, ele parte para pregar. Ele levanta a sua voz e entrega a uma multidão um sermão cheio de doutrina, cheio de ensino sobre Jesus, uma pregação expositiva, bíblica, cristocêntrica. E aí depois nós temos milhares de pessoas sendo juntadas aqui neste movimento. Milhares creram nesta pregação, abraçaram Jesus como único e suficiente Salvador, foram perdoados dos seus pecados, consequentemente, receberam o dom do Espírito. E aí o que aconteceu logo depois disso? Nós vemos este grupo perseverando na doutrina. Ou seja, irmãos, não existe a figura de um cristão cheio do Espírito que negligencie o estudo da palavra de Deus. Não existe. É incompatível com o registro bíblico. É incompatível com aquilo que é apresentado nas Escrituras. Da mesma forma que não existe uma igreja cheia do Espírito Santo e que não se dedique ao estudo da palavra de Deus. Não existe, irmãos. Eu até diria, irmãos, que o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é cheia da palavra. Você é inundado de palavra de Deus. Você é assim, chega a sufocar. Meu Deus, é tanto ensino, tanta doutrina, tanto... É assim mesmo, porque assim deve ser. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que você não sai vazio. No sentido de sem ter aprendido nada. Você entra numa igreja cheia do Espírito Santo e você sai conhecendo mais a palavra. Poxa, aprendi um pouco mais hoje. Olha só, não sabia que o texto significava isso. Eu não sabia que essa doutrina era assim. Mas agora eu sei. Eu fui alimentado com a doutrina dos apóstolos. Você sempre sai conhecendo mais e mais da palavra. Essa palavra que é a doutrina dos apóstolos. Este é o primeiro pilar, irmãos, da igreja primitiva. Vamos voltar à igreja primitiva? Então vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar para aquilo que a Bíblia ensina. Vamos focar a nossa atenção nas palavras dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento, não na palavra do pregador. Não na palavra do líder da igreja. Não da palavra do... Seja quem for, irmãos. Você tem que estar com a palavra aberta dentro de uma igreja. Para que você possa ler o texto bíblico junto com os demais e conhecer por si só a doutrina apostólica. E este é o primeiro pilar da igreja primitiva. Esta era uma igreja, irmãos, dedicada em estudar a doutrina.
O segundo pilar, conforme Lucas nos informa, é o pilar da comunhão. O verso 42 continua dizendo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E aqui a palavrinha grega, ela é até conhecida, eu acho, de alguns, palavra traduzida por comunhão, que é koinonia. Significa literalmente compartilhar de uma íntima associação. Os discípulos de Jesus, eles estão intimamente ligados. Essa é a ideia. Todo aquele que é cristão, ele está ligado um com os outros. Isso é algo inevitável. Inevitável, porque cristãos compartilham de um mesmo espírito e são inseridos em um mesmo corpo. Os crentes, eles participam juntos de uma mesma experiência sobrenatural que une, que ajunta. Se você pegar nas cartas paulinas, principalmente, quando o apóstolo Paulo escreve para diversas igrejas, pessoas muitas vezes, você vai ver que ele sempre se dirige aos demais discípulos com expressões que exemplificam muito bem essa íntima associação. Como Paulo chama os outros crentes quando ele escreve para eles? Ele chama muitas vezes de companheiros. Ele chama de irmãos e irmãs. É daí que vem o termo tão comum para nós. Né? Quando a gente se encontra, a gente diz: e aí, meu irmão, como é que você está? Qual que é a ideia de irmão? É uma íntima associação. Nós estamos unidos. Paulo também chama eles de santos e fiéis. São diversas expressões que Paulo usa para expressar um carinho que demonstra o tipo de amor que une todos os crentes em um só corpo. E essa perseverança na comunhão é o que torna os discípulos de Jesus amigos íntimos. Existe intimidade. Por quê? Porque nós nos identificamos uns com os outros. Nós desfrutamos dos mesmos privilégios que existem em fazer parte deste corpo. Nós desfrutamos também das responsabilidades de fazer parte deste corpo. Nós compartilhamos, como verdadeiros irmãos, de alegrias, mas muitas vezes de sofrimento. Nós possuímos os mesmos desafios, porque eles são comuns a cada um dos que creem. Nós compartilhamos das mesmas esperanças. Todos nós almejamos o mesmo alvo. E tudo isso gera em nós essa íntima associação. É um processo de crescimento, de conhecimento no ensino apostólico. Sendo que o ponto alto desta comunhão é, sem sombra de dúvidas, o culto congregacional. É esse momento que nós estamos aqui hoje. A igreja primitiva, essa igreja que nasce por meio da conversão de milhares de pessoas, depois de ouvir a pregação de Pedro, elas, além de se reunirem para aprender da doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva também desfrutava de um momento de profunda comunhão. E é neste momento de comunhão que a vida deles começava a se entrelaçar. Havia participação de uns nas vidas dos outros. O que nós podemos aprender e devemos resgatar com esse pilar da comunhão é um forte entusiasmo que eles tinham por este momento. O momento em que eles se reuniam para o culto congregacional. O momento que eles se reuniam para aprender sobre Cristo. E era também o momento de eles compartilharem a sua vida uns com os outros. Foi desta forma que eles se tornaram irmãos e irmãs. Teve uma época da história da igreja primitiva em que os cristãos foram perseguidos por isso. O Império Romano começou a acusar os cristãos de incesto, porque eles eram casados com as suas irmãs e seus irmãos. Eles não entendiam essa íntima associação que chama alguém de fora da sua casa de um irmão.
E aqui mais uma vez, irmãos, aplicando isso e direcionando a nós, que pilar, que lugar esse pilar, aqui no caso o pilar da comunhão, ocupa na nossa igreja? Qual a importância deste momento do culto congregacional para nós? Qual a importância dessa reunião pública para mim quando eu venho aqui? E aqui eu quero levar você a pensar um pouco mais profundamente sobre isso. O que será que motiva um cristão a vir à igreja? E talvez a resposta mais óbvia seja: nós devemos vir à igreja para adorar a Deus, para aprender da palavra, e eu vou dizer sim, isso é uma verdade incontestável. Ou deveria ser uma verdade até inegociável. Mas também, irmãos, nós devemos vir à igreja para ter comunhão uns com os outros. Nós estamos na igreja hoje aqui para estudar da palavra de Deus. Nós estamos aqui em torno da doutrina dos apóstolos. Mas nós também estamos aqui para desfrutar da amizade, da irmandade, da comunhão uns com os outros. Como sempre a gente ressalta aqui na igreja, irmãos, o nosso culto, ele não termina naquela última oração litúrgica. Não termina. Existe espaço, e um espaço importantíssimo, para o momento depois das formalidades. Aquele tempo que nós ficamos um pouquinho mais. Depois que encerra o culto litúrgico, culto formal, a gente fica por aí conversando ali na frente. A dona Luísa mandando fechar a igreja que o pastor está com sono. Esse tempinho ali que eu estou falando. Esse tempinho ele é importante, irmãos. Porque é depois do culto encerrado, com a oração final, que nós desfrutamos dessa comunhão aqui. Onde nós vamos conversar uns com os outros sobre como foi a nossa semana. Nós falamos quais são os nossos problemas atuais, que dificuldades nós estamos enfrentando, quais são as bênçãos que Deus tem nos dado até aqui, as nossas alegrias, e aí então nós pedimos orações uns pelos outros. Eu sei que muitas vezes, irmãos, é difícil chegar um pouco antes, ou até ficar até mais tarde. Para alguns não é possível, temos compromissos pessoais, alguns irmãos moram realmente longe e tudo mais, mas dentro das possibilidades, irmãos, nós temos que valorizar esse tempo de comunhão entre nós. E nós devemos investir nisso. Dentro do possível, não jogue aquela tradicional bombinha de fumaça e desapareça. Acabou o culto, puf, bombinha de fumaça, cadê? Já foi. Não, tente ficar até mais tarde. Depois do culto, fique um pouco mais. Procure por relacionamentos intencionais e se esforce nisso. E principalmente, irmãos, não espere ou coloque as suas expectativas nos outros. Tome você essa iniciativa. Seja você intencional nas suas atitudes. Deixe o orgulho de lado e se exponha. Porque é sempre mais fácil a gente achar que os outros são culpados porque eu não consigo me inserir no grupo. Sempre mais fácil, irmãos. É mais fácil nós dizer, não, mas eles não foram cordiais comigo, eles não me convidam para nada, eles não vêm até mim, do que olhar para si mesmo e pensar, não, mas quem sabe sou eu a fonte do problema. Quem sabe sou eu que não vou, não quero me expor, não me abro, não me esforço. Irmãos, eu tenho contato com crentes de outras igrejas, de outras denominações, e muitas vezes me choca essa realidade de que não há comunhão entre cristãos. É muito comum pessoas de uma mesma igreja simplesmente não conhecerem as pessoas da sua igreja. Não se conhecem. Às vezes eu vou num aniversário de um crente de outra igreja e só tem a família, não tem ninguém, nenhum irmão da igreja. Eu digo, mas como isso é possível? Não é possível isso, que você faz parte de uma igreja cristã e você não tem essa íntima associação.
E eu já ouvi, irmãos, de outros crentes, e até de familiares ímpios, algo que eu considerei como um elogio. E uma dessas ocasiões foi quando a igreja aqui se reuniu o ano passado, o ano passado, para fazer uma festa surpresa para minha filha de 15 anos, a Isa, né? Muitos estavam presentes. E algumas pessoas da minha família, que não são crentes, eles falaram para nós: poxa, a igreja de vocês ela é diferente porque vocês são como uma família. Vocês se conhecem, vocês se importam uns com os outros. Sim, é verdade. Porque é isso que é uma igreja cristã. É assim que deve ser, não deveria surpreender. Esse é o modelo de comunhão no Novo Testamento. São verdadeiros irmãos. É uma verdadeira família e que está unida por laços muito mais fortes do que apenas laços sanguíneos. Muitas vezes os nossos familiares até não entendem. Muitas vezes há problemas, discussões. Vocês não dão atenção para nós porque vocês vivem na igreja. Sim, porque a igreja é a minha família. Essa é a minha verdadeira, é a família que eu estarei com eles para sempre, eternamente. Não foi isso que Jesus disse quando estava na cruz? Para João: olha, sua mãe está aí, sua família. Os irmãos são os crentes. Nós somos muito mais ligados, ou pelo menos deveria ser, do que com os nossos laços familiares. Portanto, nós devemos valorizar, nós devemos investir na nossa comunhão, porque este é um dos pilares da igreja primitiva. O terceiro pilar, aqui de acordo com o texto, que nós estamos analisando, é o partir do pão. Verso 42 continua: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. E aqui, irmãos, existem dois significados para o partir do pão. Existe um aspecto de continuação do segundo pilar da comunhão. Aqui pode ser entendido como o partir do pão no sentido de compartilhar, de ter comunhão e refeições comuns. O simples fato deles comiam juntos, almoçavam juntos, jantavam juntos, partiam o pão juntos. E aqui nós vamos concordar que provavelmente não existe experiência de comunhão e amizade mais significativa do que compartilhar uma refeição. Tradicionalmente, você quer fazer algo, chamar alguém para ter comunhão, você chama para um almoço, para uma janta. Quer se aproximar de alguém, quer conhecer melhor uma pessoa, marca um almoço. É a melhor forma. Nos juntamos, os nossos laços são fortalecidos neste momento de comunhão. Certa vez eu li num livro algo que me chamou muita atenção sobre esse assunto. O autor cristão, ele dizia que nós crentes, muitas vezes, fazemos dos nossos lares um castelo. O que ele quer dizer com isso? Que nós levantamos um muro extremamente alto e construímos uma fossa na frente do nosso lar para nenhum estranho se aproximar. E eu estava lendo sobre isso e meditando, e eu pensei: sim, Senhor, me perdoa, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. De ter momentos que, não, vamos fazer um fosso mesmo ali. A ideia é boa, não é ruim. Vamos construir para ter um tempo de sossego em família. Muitas vezes a gente age assim. Mas dificilmente, irmãos, haverá formas melhores de termos profunda comunhão uns com os outros do que convidando as pessoas para ir dentro da nossa casa. Chamando as pessoas para o nosso lar. Sentar na mesa, conversar. Ter uma refeição juntos. E é por isso que eu digo, irmãos, faça isso sempre que for possível. Não importa que alimento você vai servir, não importa que tipo de... Pode ser um chimarrão, nós gaúchos, adoramos um chimarrão. Chame para tomar um chimarrão na sua casa. Isso aproxima. Você vai colher tesouros fazendo isso. Você vai colher maravilhas por meio de uma prática simples. Mas há também aqui no texto, irmãos, o uso do termo partir do pão como uma referência que é clara e direta
aquela ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos da ceia do Senhor. É dentro deste contexto, de uma íntima comunhão, que a celebração da ceia do Senhor estava incorporada nesta igreja. A gente não pode imaginar que neste momento da história eles tinham como nós, né, a mesinha arrumada, o lugarzinho apropriado para botar o cálicezinho, os pãozinhos cortadinhos, vinham à frente, pegavam um pedacinho de pão e o cálice, sentavam e esperavam. Naquele momento da história era uma refeição realmente, irmãos. Durante a refeição comum, eles praticavam o momento da ceia, o momento litúrgico, do entendimento do que era aquele pão, do que representava, do que era o cálice. E aqui, irmãos, mais uma vez, eu trago isso para a nossa reflexão. Que lugar este pilar, o do partir do pão, ocupa na nossa igreja? Qual a importância deste momento de compartilhar refeições juntos e do momento da celebração da ceia do Senhor para nós? E aí talvez você, agora, né, na sua cabeça, esteja ligando alguns pontos. Agora entendi o porquê do almoço depois da ceia que a igreja faz. Agora as coisas estão ficando mais claras. Sim, irmãos, o motivo que nós temos um almoço depois da liturgia da ceia é realmente para termos o que a igreja primitiva tinha, uma refeição comunitária. Nós realizamos esse momento depois de celebrarmos a ceia, porque esta era a prática da igreja apostólica. Nós sabemos, irmãos, que um dos aspectos presentes na ordenança é a comunhão. A ceia do Senhor, ela tem que ser celebrada no contexto da igreja local. Irmãos e irmãs reunidos e unidos em um mesmo espírito. A gente não pratica a ceia em casa, isolado. Não, é em comunhão. E é por isso que a gente sempre enfatiza, a gente pede, se esforce para também ficar no almoço. Porque isso faz parte daquele momento da ordenança. Não faça isso, irmãos, como se só fosse um benefício para você mesmo. Mas faça isso por amor aos outros. Entenda que nós precisamos uns dos outros. A sua presença é importante para os outros. Por quê? Porque nós sempre temos algo a compartilhar. Nós sempre temos a oportunidade de edificar os outros. Deus deu a cada crente dons que devem ser usados em favor da edificação mútua. É por isso que você deve ficar. Deve se esforçar para ter essa comunhão, para você poder edificar. Muitas vezes a gente pensa só em nós mesmos. Eu preciso ficar porque eu estou precisando. Não, a gente precisa realmente, mas a gente precisa dos outros. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso das pessoas. Eu preciso conversar. Eu preciso aprender. Eu preciso compartilhar. Eu preciso pedir orações. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso dos meus irmãos. É assim que nós devemos encarar. E a gente deve lembrar que os seus irmãos precisam também de você. E por amor eu vou ficar. Porque eu sei que em algum momento eu posso edificar a vida de alguém. Eu posso em algum momento ser bênção e trazer uma palavra de encorajamento, uma exortação. Poder, com a minha vivência, ensinar alguma coisa para os outros. Eu tenho me esforçado em conhecer a Bíblia, então eu quero compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Deus nos deu o dom para serem usados, para serem compartilhados. Não despreze essa realidade. Ambas as coisas têm valor, irmãos. Se você vem para a ceia, e mais uma vez, irmãos, a gente sabe casos e casos, há momentos que você não pode ficar, e eu entendo isso. Mas quando a gente escolhe por não estar presente, você está inconscientemente sendo uma pessoa religiosa, pensando, só a liturgia importa. É só o momento da ceia ali que tem algo importante, o momento da comunhão não é tão importante para mim. Você percebe como é fácil, irmão, você se tornar um religioso?
Você inconscientemente está achando que o pedacinho de pão e o cálice têm um poder sobrenatural na sua vida. Sendo que muitas vezes o sobrenatural age no momento depois. No momento que a gente está aqui servindo. E aí todo mundo está se dispondo. E aí a gente vê um irmão lavando a louça lá. Cunhado. Né? O irmão Felipe nunca viu tanta louça no último domingo, né? Pilhas e pilhas de louça. E o irmão está lá servindo. E você vê, era só Deus para fazer isso. É só o Espírito para nos dispor a isso. O irmão Ali fazendo a comida. Todos os momentos a gente vê o Deus atuando e o Espírito atuando por meio de uns aos outros. Isso é maravilhoso, irmãos. Não desprezem essa realidade. A ceia do Senhor é um ato congregacional. Juntos nós celebramos a ceia. Juntos nós olhamos para o passado e vemos aquilo que Cristo já fez por nós. O seu sacrifício, a sua morte que nos traz paz. Mas juntos também nós olhamos para o futuro. Nós olhamos para a certeza do seu retorno. E principalmente olhamos para a realidade de que um dia nós estaremos no reino e desfrutaremos dessa comunhão para sempre. Para sempre. Se nós gostamos tanto de estar uns com os outros, agora, neste momento que o pecado nos atrapalha, nós estamos sempre em luta, em dificuldade, imagina na eternidade, irmãos. Nós temos que olhar para isso e louvar a Deus. Senhor, obrigado, porque você me colocou e me inseriu de maneira sobrenatural nesse corpo. Um corpo que vai estar unido para sempre, eternamente. Então nós já vimos até aqui 3 dos 4 pilares da igreja primitiva. O primeiro é a doutrina. O segundo, a comunhão. O terceiro, o partir do pão. O quarto e último pilar é o pilar da oração. Verso 42, encerrando ele agora. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui em relação à perseverança nas orações, parece que Lucas está se referindo àquelas orações que faziam parte da liturgia do culto. Orações tradicionais do próprio culto judaico. Se você olhar no capítulo 3, aí na mesma página, provavelmente no verso 1, você vai ver o texto dizendo que Pedro e João, os 2 apóstolos, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. É bem possível que esses primeiros cristãos, os primeiros discípulos dessa igreja que está iniciando, eles perseveravam na oração no sentido de um esquema formal, de orações por hora, conforme era a religião judaica. E aí nós temos que lembrar que neste momento da história, o cristianismo, essa igreja que está nascendo, ela ainda estava misturada com o judaísmo. Você não conseguia ter uma diferença de cristãos e judeus. Eles apenas eram judeus que criam que Jesus é o Messias. Mas eram judeus. Não houve aqui uma separação. Isso vai acontecer mais tarde. De tal forma que por um bom tempo a igreja cristã foi considerada uma seita judaica. Até chegar um momento de ruptura. Isso nós vamos ver a partir de Atos 15. Começa a se distanciar do judaísmo. Então, irmãos, é bem provável que Lucas esteja falando sobre isso. Essa perseverança em orações formais no templo. Só que mesmo que se essa for a intenção, é evidente que as orações, elas foram completamente incorporadas ao culto cristão. E ainda mais especificamente, elas estão presentes na vida de cada um dos discípulos. De tal forma, irmãos, que é totalmente possível eu dizer algo aqui. Não existe, repare bem, não existe um único cristão verdadeiro que não seja uma pessoa de oração. Não existe, irmãos. E aqui eu vou dar 2 motivos para confirmar esta afirmação. De que o cristão, obrigatoriamente, ele tem que ter uma vida de oração.
E aí você pode expandir para isso e dizer, da mesma forma que não existe uma única igreja cristã que não tenha esta marca no seu meio. Seja no culto, seja na comunhão entre os irmãos. Não tem como. Primeiro motivo porque o cristão segue essa prática. Por que será que todo cristão é uma pessoa de oração? Por quê? Porque ele segue o exemplo de Cristo. Não é isso que é o sinônimo de discipulado? O discípulo segue os passos do seu mestre. Esse é o princípio básico deste relacionamento. Se você pegar o apóstolo João falando na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz: mas quem guarda a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor dele. Nisto nós sabemos que estamos com ele. Ou seja, nisto nós sabemos, nessa prática nós sabemos que estamos com Deus em Cristo. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, segundo o apóstolo João, se nós somos cristãos, nós devemos andar como Cristo andou. Devemos seguir o seu caminho, os seus passos, as suas práticas. E aí eu pergunto a você, Jesus era um homem de oração? Jesus era um homem de oração? Mas Jesus é Deus. Por que ele tinha que orar? Para quê? Se ele sabe todas as coisas, se ele tem tudo determinado no seu plano eterno. Jesus é um homem de oração. Eu não sei explicar. Tem certas respostas que nós não temos a dar. A gente não sabe como funciona o relacionamento entre os membros da Trindade. O que eu sei é que Jesus era um homem de oração. E por que eu sei? Porque quando a gente percorre a vida de Jesus, em todos os momentos mais importantes da sua história, Jesus aparece orando. Se nós pegarmos o seu batismo, o momento que marca o início do seu ministério, o que Jesus está fazendo? O texto de Lucas 3:21 diz que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Jesus foi batizado estando em oração. Ele orou no momento do seu batismo. Aí teve um momento que ele foi escolher os 12 apóstolos. Será que Jesus não sabia quem seriam os 12? Aí Jesus foi aleatoriamente escolhendo. Tu. Não, Jesus sabia. Mas o que aparece Jesus fazendo antes de fazer a escolha? Ele aparece orando. No momento antes de fazer a escolha, de chamar os 12, o texto de Lucas 6, verso 12, diz que naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nós temos a transfiguração, um momento importante que ele levou Pedro, João e Tiago até o monte lá, em Lucas 9:28 diz que cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aqui eu poderia trazer N exemplos, mais um monte, mas talvez aquele mais importante ou mais marcante, que é Jesus no Getsemane, pouco antes de ser preso, julgado e morto. Texto de Lucas 22, verso 41 e 42, diz assim, que ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Será que Jesus não era um homem de oração? Jesus era um homem de oração. Os discípulos conviveram com esse Jesus. E se eles precisavam seguir os passos de Cristo, a oração precisava ser seguida. O livro de Atos apenas conta para nós aquilo que é o óbvio. Os primeiros membros da igreja cristã perseveraram unânimes em oração. E isso aconteceu porque apenas eles seguiram os passos do seu Senhor e Salvador. Este é o primeiro motivo. O cristão, ele é uma pessoa de oração porque ele segue os passos de Jesus. O segundo motivo
do porquê não existe cristão sem vida de oração é que oração é uma evidência concreta de fé verdadeira. É a evidência de uma fé verdadeira. E aqui basta você seguir o raciocínio lógico para chegar a essa conclusão. O cristão, ele abraça com fé uma verdade que diz que Jesus é Senhor e Cristo. Ou seja, ele é soberano e salvador. Jesus é a autoridade máxima, todo-poderoso e cheio de misericórdia. Se eu creio nisso, se eu creio que Jesus ele está realmente à direita do Pai, exaltado nas alturas, se eu creio que ele é realmente Senhor soberano, que ele tem todo o poder e a liberdade para agir e interferir, e se eu creio que eu tenho acesso a ele a qualquer momento, eu não preciso marcar horário para falar com Jesus. Qualquer momento eu posso, em qualquer circunstância, eu posso me comunicar, eu posso confiar que ele está me ouvindo. Se eu creio nisso, Deus é todo-poderoso, Senhor sobre tudo e todos. Eu, pobre miserável, preso nas minhas dificuldades e limitações, mas eu tenho acesso a ele. Eu tenho acesso àquele que pode tudo. Eu não posso, mas eu tenho acesso e ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Se eu creio nisso, como eu poderia não estar diariamente diante dele em oração? Como? Quando um problema ocorre na minha vida, quando algo sai do controle, qual é a atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus? Sair e tentar resolver com as suas próprias forças? Ou imediatamente dobrar os joelhos e pedir socorro para aquele que realmente pode fazer todas as coisas? Essa é a consequência. É por isso que a gente olha na história os grandes homens que o Senhor usou, aqueles que permaneceram com as suas histórias registradas. Nós sempre vemos por trás desses homens vidas intensas de oração. Vidas intensas de oração. Esses homens tinham, conforme a gente fala no meio cristão, joelhos de camelo. Gastos, grosso, de tanto ficar em contato com o chão. Por quê? Porque eles acreditavam nisso. Eles abraçaram com fé essa verdade. E o que o texto nos diz aqui é que uma verdadeira igreja cristã possui essa marca. Ela é uma igreja de oração. E aqui não só na liturgia, tem tantas orações no culto. Não. Mas é uma igreja que continuamente tem essa prática. Porque a igreja, irmãos, não é esse local. A igreja somos nós. Nós aqui reunidos. E nós precisamos dessa prática. Compartilhar pedidos de oração. Se envolver orando uns pelos outros. E fazer isso como o principal e maior recurso. Fazer isso com confiança. Porque nós verdadeiramente cremos naquele que tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E aí, mais uma vez, nós temos que refletir que lugar este pilar ocupa na nossa vida, na vida da nossa igreja. Qual a importância a oração tem para nós de maneira pessoal? Será que nós somos uma congregação que crê no poder da oração e que por isso constantemente está lá compartilhando uns com os outros nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas angústias? Olha, irmão, não tem coisa que me alegre mais quando o irmão manda uma mensagem para mim: pastor, você poderia me dar alguns pedidos de oração pelo Senhor? Não tem coisa que aqueça mais o nosso coração. Ou quando algum irmão chega para nós e pergunta: como você está? Tem algo que eu possa orar por você essa semana? Para isso que servem os nossos grupos lá, né? E eu me alegro quando eu vejo
o irmão colocando lá, abrindo o coração e dizendo: irmãos, pode orar por mim, por isso, por aquilo. Eu preciso das orações de vocês. Porque isso mostra que a gente realmente crê que Deus pode todas as coisas e que Deus escuta o nosso clamor. Ele pode não responder, irmãos, porque isso depende dele. E ele é soberano nas suas ações. Muitas vezes a gente não entende, mas o Pai sabe sempre o que é melhor para nós. Mas nós precisamos evidenciar nossa fé por meio de oração. Uma evidência visível de que nós realmente cremos nisso. Então, queridos, de acordo com o texto de hoje, a igreja primitiva, essa igreja que nasce neste momento da história e que agora houve o ingresso de milhares de pessoas que receberam o dom do Espírito, que abraçaram com fé a mensagem de Jesus, esta era uma congregação sustentada por 4 pilares. Esses pilares, irmão, nós vamos ver no progresso agora do texto, nas próximas semanas, o quanto isso começa a ser evidenciado na prática, por meio de ações. E nós vimos que há 4 pilares principais aqui. Essas pessoas, elas se uniram aos apóstolos e perseveraram. Em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, na comunhão. Em terceiro lugar, no partir do pão. E por fim, em quarto lugar, era uma igreja que perseverava na oração. E aqui eu reforço, irmãos, para uma comunidade cristã ser realmente uma igreja apostólica, firmada em uma fé ortodoxa, uma fé em Jesus Cristo, essas marcas elas têm que estar presentes. Você tem que observar isso acontecendo. Porque quando existe alguma falha, se existe uma falha em algum desses 4 pilares, ou se um desses pilares é frágil, existe um sério risco da igreja, uma hora ou outra, vir a desabar. Um sério risco da igreja enfrentar problemas de saúde espiritual. E aí então, irmãos, é por isso que nós temos que estar sempre atentos. Todos nós, membros de uma igreja cristã, nós temos que nos esforçar em contribuir e sustentar com cada um desses 4 pilares. Para que então a gente possa desfrutar de uma congregação que é saudável, que é firmada em alicerces bíblicos, que estão presentes na palavra de Deus. Meu desejo e oração é que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Porque não é fácil. Pode ser bonito na teoria, pode ser fácil de falar, mas não é fácil de viver isso no dia a dia. Nós temos dificuldades com oração, irmãos. Talvez seja a coisa mais simples dos 4 aqui para fazer, né? Não depende de ninguém, só depende de mim. Eu me ajoelhar e clamar ao Senhor, mas até nisso a gente tem dificuldade. Nós precisamos nos esforçar, fazer aquilo que nos compete, contribuir em favor de uma doutrina apostólica, de uma verdadeira comunhão, de agir corretamente no partir do pão e também perseverando em oração. Amém, queridos? Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Na próxima semana, queridos, nós vamos dar uma pausa em Atos, brevemente, só por uma semana, porque eu quero trazer aqui uma pregação expositiva temática em comemoração ao Dia das Mães. Tá? Mesmo quem não é mãe, venha, porque ela vai ser direcionada mais às mulheres de modo geral, mas todos nós seremos edificados por meio do texto bíblico. Então, sei que o Dia das Mães é muito querido para muitos, muitos acabam não vindo, mas não se esqueçam, né? A gente não deveria negociar o culto por nada, né? Pode parecer chocante, mas a sua mãe não é mais importante do que Deus, né? Então não percam, estejam aí no próximo domingo para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Amado Senhor, bondoso Pai, louvado seja o Teu santo nome e a Tua santa palavra, que mais uma vez foi lida, explicada e aplicada entre nós aqui. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a realmente sermos verdadeiros sustentadores desses pilares tão importantes para a história da igreja. Certamente foi importante para esses primeiros cristãos que se uniram em torno dos apóstolos, que se converteram por meio da pregação de Pedro, e que são certamente fundamentais para qualquer igreja que se diga cristã. O Senhor nos ajude a perseverar no ensino dos apóstolos, naquilo que a palavra de Deus nos revela, Deus,
sem jamais desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Que possamos sempre estar submissos à Tua palavra e buscando nela orientação para as nossas vidas. Que sejamos sempre dirigidos pela Tua palavra e não pelos nossos próprios pensamentos, ideias ou pressuposições. Nos ajuda a nos manter fiéis a isso. Da mesma forma, Pai, nos ajuda em mantermos uma comunhão saudável entre nós, do corpo de Cristo, de irmãos que se importam uns com os outros, que buscam desenvolver essa irmandade que é sobrenatural, que é proporcionada por meio do Teu Santo Espírito, que nos insere neste corpo sobrenatural que é a igreja. Possamos conduzir de maneira sábia o momento do partir do pão, compartilhando de refeições entre nós de maneira individuais, mas também juntos como corpo naquele momento que é o ápice da congregação, o culto, em especial o dia que nós realizamos a ceia do Senhor. E também, Pai, nos dá um espírito que ame e que busque a todo momento a oração. O estar diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, as nossas dificuldades, mas buscando aquele que realmente pode nos ajudar em todas as coisas. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos sustente sempre e nos guie sempre na Tua verdade. Em nome de Cristo. Amém.